Olá! Na aula de contabilidade de custos de hoje, nós vamos falar sobre o custeio variável. Então vamos entender o que é o custeio variável. Custeio por absorção versus custeio variável. Vamos fazer uma comparação. Até então, nas aulas anteriores, nós vimos o custeio por absorção. Então, como é que trabalha o custeio por absorção? Nós temos a receita de vendas menos o custo do produto vendido, que engloba todos os custos fixos e variáveis. Ou seja, o CPV, no caso do custeio por absorção, o CPV absorve todos os custos. Aqui eu coloquei fixo e variável, mas podia ter colocado direto e indireto. Então absorve todos os custos fixos e variáveis. Então a receita de vendas menos o CPV eu acho o lucro bruto. Menos todas as despesas, sejam elas fixas ou variáveis, eu acho o lucro ou prejuízo. Já no custeio variável é diferente. Eu tenho a receita de vendas menos o CPV. O nome chama custeio variável. Então, no CPV só vão ser considerados os custos variáveis, somente os custos variáveis. E os fixos não são considerados aqui no CPV. Aí, eu diminuo também as despesas variáveis e acho a margem de contribuição. Lembre que eu estou diminuindo as despesas variáveis, mas o CPV só é composto dos custos variáveis. Então, receita de vendas menos os custos variáveis, que é o CPV, menos despesas variáveis, eu acho a margem de contribuição. Menos os custos fixos, menos as despesas fixas, eu acho o lucro ou prejuízo. Note bem que os custos fixos eles estão depois da margem de contribuição, não fazem parte do CPV. E no custeio por absorção, os custos fixos fazem parte do CPV. Bom, o custeio variável ele chama também custeio variável ou direto, ele também é chamado de custeio direto. Custeio variável ou direto. Então, como é que funciona? Já mostrei que é a receita de vendas menos o CPV, que engloba só os custos variáveis, menos as despesas variáveis, a gente acha a margem de contribuição. Menos os custos fixos e menos as despesas fixas, a gente acha o lucro ou o prejuízo. O que é essa margem de contribuição, gente? É quanto que sobrou da receita de vendas depois de pagar os custos. Quanto que sobra das despesas da receita de venda para pagar custo fixo e despesa fixa, depois que você tirou os custos variáveis e as despesas variáveis. Se a gente pegar uma margem de contribuição por produto, a gente vai ter condições de saber qual produto tem a maior margem de contribuição, ou seja, qual produto está mais contribuindo na empresa para cobrir os custos fixos e as despesas fixas. Por quê? Isso aqui, o custeio variável ou direto ele é gerencial, o custeio por absorção ele é obrigatório para fins contábeis. Então o que acontece aqui? Por que ele é interessante, o custeio variável direto? Porque a gente trabalha com o conceito de margem de contribuição. Você tendo a margem de contribuição de cada produto, você sabe qual produto que é mais interessante ser vendido. Porque aí você vai achar, por quê? O produto tiver a maior margem de contribuição é o que pode mais contribuir para cobrir os custos fixos e as despesas fixas. Por quê, gente? Despesa fixa e custo fixo, faça sol, faça chuva, você tem que pagá-los. O custo variável e a despesa variável, você só vai incorrer se houver o quê? Venda. E quanto mais você vender, mais você vai ter ele. Quanto menos você vender, menos você vai ter custo variável e despesa variável. Por isso que é interessante você saber qual produto está dando a maior margem de contribuição. Vamos ver isso aqui na prática. Olha, eu tenho 3 produtos, A, B e C. Eu tenho o custo variável unitário de cada, a despesa variável unitária de cada, a quantidade produzida e o preço de venda. Aqui eu não estou preocupado que eu não coloquei os custos fixos e as despesas fixas aqui, porque o que eu quero mostrar aqui é a margem de contribuição. Como que eu acho a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos? Então vamos lá. Eu pego o preço de venda de A, 45, o preço de venda de B e o preço de venda de C. Tirei daqui, ó. Agora eu vou pegar o custo variável unitário de cada um. 20, 18 e 15. 20, 18 e 15. Põe entre parênteses porque eu estou diminuindo. Agora despesa variável unitária. 17, 13 e 12. Se eu pegar o custo meu, a margem de contribuição, não é o preço de venda ou a receita de venda, menos o custo variável e a despesa variável,
Você pode fazer isso no total ou unitariamente. Aqui eu estou fazendo unitariamente. No exemplo que eu dei anteriormente, na explicação que eu dei, eu estava trabalhando com ele no valor total. Então eu tinha a receita de venda, o custo variável total e a despesa variável total. Aqui eu tenho unitário, para eu achar a margem de contribuição unitária. Então a margem de contribuição unitária de A é 45 menos 20 menos 17, 8. De B, 38 menos 18 menos 13, 7. E a de C, 36 menos 15 menos 12, 9. Qual desses produtos é mais interessante para a empresa vender? É o C, porque tem a maior margem de contribuição unitária. É o que pode mais contribuir para cobrir os custos fixos e as despesas fixas. Aqui, ó, eu tenho a quantidade produzida de cada produto, então eu consigo achar também a margem de contribuição total. Se eu multiplicar 8 por 500, eu vou achar a margem de contribuição total. Se eu multiplicar 7 por 800, eu vou achar a margem de contribuição total. E 9 por 1000, a margem de contribuição total. A questão é, se você não sabe ainda a quantidade, aqui é a quantidade produzida, não é a quantidade vendida. Se fosse a quantidade vendida e eu multiplicasse, eu acharia a margem de contribuição total. Isso é o que foi produzido. Se o que foi produzido, tudo que foi produzido tivesse sido vendido, eu multiplicando aqui, eu teria a margem de contribuição total unitária. Isso aqui é o que foi produzido. Se fosse o total que tivesse sido vendido, eu teria a margem de contribuição total só multiplicando a unitária pela quantidade total vendida, mas aqui é produzida. Então, o 9, o produto C, é o que mais interessante vender. Vamos supor que tudo que produzisse tivesse sido vendido. Aí eu teria uma outra análise. Eu teria, por exemplo, eu teria a margem de contribuição total. Eu multiplicaria 8 pela quantidade vendida, que seria a mesma que produzida. Estou fazendo uma condição hipotética aqui. Faz de conta que tudo que foi produzido foi vendido. Então, eu teria aqui, ó, 4.000 do produto A, de margem de contribuição total, 5.600 do B e 9.000 do C. Então eu teria uma outra análise. Qual o produto que gerou após a venda a maior margem de contribuição? Aqui no caso seria o C, porque teria vendido mais unidades. Mas são duas análises diferentes. Ó. Uma antes de vender, qual que é mais interessante vender? É o C. Depois da venda, qual daqueles que eu pegando a quantidade vendida, multiplicando pela margem de contribuição unitária, mais contribuiu para eu cobrir os meus custos e despesas fixas. Então são duas análises diferentes. Então o exemplo 2 aqui, ó. Vou pegar essa empresa aqui que fabricou 5.000 unidades mensais do produto X e que teve os seguintes custos, ó. O custo variável unitário 18, o custo fixo total 50, o custo total unitário 28 e o preço de venda 35. Por que o custo total unitário é 28? Porque se eu pegar o custo fixo, que é 50 mil, gastou-se 50 mil reais para produzir 5.000 unidades. Se eu dividir esse por 5.000, eu vou achar 10 reais o custo fixo unitário, mais 18, custo total 28. A empresa vendeu 4.800 unidades. Então ela produziu 5.000, mas vendeu 4.800. Nessas condições, qual será o lucro da empresa, considerando o custeio por absorção e o custeio variável, e o estoque final de produtos acabados, considerando tanto o custeio por absorção quanto o variável. Então vamos lá. Ó, eu reproduzi os valores aqui, para ficar mais fácil. Então vamos lá. No custeio por absorção, qual que é o preço de venda? 35, e eu vou multiplicar pela quantidade vendida. 168 mil. O custeio variável, que é 18 vezes, ó. Custeio variável, que é 18, mais o custo fixo, que é 50 mil, dividido por 5.000, dá 10 reais cada unidade. 18 mais 10 reais, 28. Então eu considerei o custo total, 28 vezes 4.800. Porque no custeio por absorção, considera-se todo o custo. Então achei um lucro bruto de 33.600. Tem alguma despesa? Não, eu não pus despesa ali no exemplo. Então achei um lucro de 33.600. Vamos ver isso aqui com base no custeio variável. Ó, a receita de venda é a mesma. Agora, o custeio variável considera somente os custos variáveis para fins de CPV. Então o CPV vai ser só 18 vezes a quantidade vendida, 4.800. Então, ó,
86.400. Eu tive uma margem de contribuição de 81.600 e o custo fixo ele vem logo aqui embaixo, ó, menos o custo fixo. Eu achei um lucro de 31.600. Veja bem que o lucro no custeio variável é menor que no custeio por absorção. Lógico, no custeio por absorção, olha aqui, eu não considero os custos fixos. Parte do custo fixo não está aqui e parte não está lá no estoque. Aqui não, eu peguei o custo fixo todo e coloquei. E aqui eu coloquei parte só, porque uma parte dele foi lá para o estoque. Quer ver? Porque agora está pedindo para a gente calcular o estoque com base no custeio por absorção e no custeio variável. Então aqui, ó, por absorção, o que sobrou no estoque foi 5.000, ó, eu produzi 5.000 e vendi 4.800. 5.000 produzido menos 4.800, quanto que ficaram no estoque? 200 unidades. Qual o valor unitário de cada mercadoria que está no estoque? 28, que é o custo total de cada unidade. 28 vezes 2.800, 5.600. No caso do custeio variável, eu vou considerar somente os custos variáveis. Ó. Quanto que ficou no estoque? Cada unidade que está no estoque custou R$18 que sobrou. Que o custo eu considero só o variável. Vezes 200, 3.600. Repara para vocês verem aqui, olha, 33.600 menos 31.600, 2.000. A diferença do lucro do custeio por absorção por variável é 2.000. O custeio variável tem um custo menor em R$2.000. E essa diferença é igualzinha à diferença do estoque. Ó. No custeio por absorção eu tenho um estoque R$2.000 maior do que no variável. Olha aqui, é a mesma diferença. Por quê? Parte dos custos fixos aqui, ó, o custeio por absorção, eu peguei 28, ou seja, 18 do variável, mais 10 do fixo estão aqui, ó. 10 do fixo, olha aqui. 10 do custo fixo unitário vezes 200 unidades dá R$2.000. Estes R$2.000, eles estão no estoque aqui, ó. Custeio por absorção. E não estão no estoque no custeio variável. Estão aonde? Estão tudo aqui, ó, porque eu considerei todos aqui. O custo aqui, ó, considerei todo, o custo fixo. Independente se eu vendi tudo ou não, eu vou considerar ele todo. Aqui não, eu vou considerar só parte do custo fixo, porque a outra parte está no estoque. E aqui, no custeio variável, somente os custos variáveis vão para o estoque. Vão para o CPV e para o estoque. Então, o lucro é diferente. No custeio variável ou direto, eu considero todos os custos fixos aqui. E somente no CPV vão os custos variáveis. Então aqui, ó, 18 vezes 4.800, 86.400. E os 200 estão faltando? Aqui, ó, 18 vezes 200 estão no estoque do custeio variável. Então o lucro no custeio por absorção é 33.600, no exemplo que eu dei. No custeio variável, 31.600. O estoque final de produtos acabados é 5.600 aqui. E no variável, 3.600. Agora, gente, vamos entender um outro conceito que é ponto de equilíbrio. Eu peguei aqueles mesmos dados, só que agora eu pus despesas fixas 10.000 e despesas variáveis R$2 para cada produto vendido. O que é o ponto de equilíbrio? No custeio variável a gente fala de ponto de equilíbrio. Então vamos entender o seguinte, olha. O ponto de equilíbrio, ele significa o seguinte, quantas unidades devem ser vendidas para que a margem de contribuição cubra as despesas fixas e os custos fixos. Então, quantas unidades eu tenho que vender nessas condições aqui para que a margem de contribuição cubra as despesas fixas, que são 10.000, e os custos fixos são 50.000. Então, vamos entender, ó, e o lucro tem que ser zero, porque a margem de contribuição tem que ser igual às despesas fixas e os custos fixos. Vamos entender isso, ó, o lucro vai ser zero, eu tenho despesa fixa de 10, custo fixo de 50. Então, quanto que tem que ser minha margem de contribuição? Tem que ser 60.000, para o lucro ser zero. Então, nessas condições, para eu ter uma margem de contribuição de 60.000, para cobrir os custos e as despesas fixas, quantas unidades eu tenho que vender? Olha ali, eu tenho que ter uma receita de venda, o meu preço de venda é 35, eu tenho que ter uma receita de venda tal que a receita de venda menos o CPV menos a despesa variável dê 60.000. Para diminuindo os custos e despesas fixas, eu tenho um lucro zero. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, quantas unidades? Está a interrogação. Quanto que eu tenho que multiplicar por 35, por 18, por 2, para eu achar uma margem de contribuição de 60.000? Então, vamos pensar o seguinte, olha. Vou trabalhar com o conceito de margem de contribuição unitária. Se eu pegar o 35
diminuindo 18, diminuindo 2, está aqui, ó. Eu vou achar uma margem de contribuição unitária de 15. Qual o valor que eu tenho que multiplicar? Gente, se eu multiplicar esse por esse, esse por esse por esse, e diminuir esses totais, é a mesma coisa que eu pegar esse, menos esse, e o que eu achar é multiplicar por essa quantidade aqui, que eu não sei qual é. Então, ó, quantas unidades? Ó, qual o valor de 15? Qual o valor de 15? A minha margem de contribuição unitária é 15. Eu tenho que multiplicar por qual quantidade para eu achar uma margem de contribuição de 60 mil? Por que margem de contribuição de 60 mil? Porque ela tem que ser igual aos custos e despesas fixas. Eu só sei que a margem de contribuição vai ser 60 mil porque eu sei os meus custos fixos e minhas despesas fixas. E eu vou sempre saber. Então, olha para vocês verem. Quanto que eu tenho que multiplicar? Qual o valor que eu tenho que multiplicar para eu achar 60 mil? Eu tenho que multiplicar a margem de contribuição unitária por um valor para eu achar 60 mil. Se a gente fizer uma equaçãozinha aqui, vai dar assim, olha, 15 vezes y, ou 15 vezes x, é igual a 60 mil. X, 15 está multiplicando por x, eu vou levar o 15 para o outro lado diminuindo. Ou seja, eu tenho que pegar a soma desses dois aqui, que dá 60 mil, que é do custo fixo mais despesa fixa, diminuir pela margem e dividir pela margem de contribuição unitária. Então, 60 mil dividido por 15 dá 4 mil. Então, se eu pegar 4 mil e multiplicar por 35, por 18, por 2, eu vou achar uma margem de contribuição de 60 mil. Então, olha aqui, ó. Eu não achei que são 4 mil unidades? Ó, receita de venda. 35 vezes 4 mil, 140. Estou fazendo a conta. CPV, 18 vezes 4 mil, 72. Despesa variável, 2 vezes 4 mil. Quanto que eu achei? 60 mil. 140 menos 72 menos 8, 60 mil. Aos 4 mil aqui. Custos fixos, despesas fixas, achei zero, um lucro zero. Então, gente, olha para você ver. Se eu pegar essa margem de contribuição unitária aqui, e eu dividir os custos fixos e despesas fixas, somar os dois, que dá 60 mil, dividir pela essa margem de contribuição unitária, foi o que eu fiz lá, eu vou achar meu ponto de equilíbrio. Olha aqui, ó. Porque o lucro no ponto de equilíbrio tem que ser zero. Quantas unidades eu tenho que vender para que eu tenha um lucro zero? É o mínimo que eu tenho que vender. Então, olha aqui, ó. Quantas unidades a empresa tem que vender para cobrir os custos fixos e as despesas fixas? É o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. PSQ é de quantidade. Então, ó, a margem de contribuição unitária nós achamos era 15 e os custos fixos e despesas fixas 60 mil. Então, com a margem de contribuição unitária de 15, quantas unidades eu tenho que vender para eu poder cobrir esses custos e despesas fixas no valor de 60 mil? 4 mil unidades, porque 60 dividido por 15. Então, aqui, ó, custo fixo mais despesa fixa dividida pela margem de contribuição unitária, eu acho o ponto de equilíbrio. Mas o que é a margem de contribuição unitária? Está aqui, ó, é o preço de venda menos o custo variável unitário menos a despesa variável unitária. Então, tá lá, ó, 50 mais 10, parte de cima, numerador, denominador, 35 menos 8 menos 2, então 60 dividido por 15, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade é 4 mil unidades. Então, é quantas unidades a empresa tem que vender nessas condições aqui para que o lucro seja zero. Isso é o mínimo que ela tem que vender para recuperar todos os custos fixos e despesas fixas. Então, esse é o ponto de equilíbrio contábil. Bom, obrigado e até o próximo vídeo.